Fala galera, beleza? Meu nome é Lucas Veloz, pra quem não me conhece, e hoje a gente vai falar finalmente sobre aquele assunto que eu tô devendo há tanto tempo, React Underhood. Então, como funciona o React por debaixo dos panos, beleza? Vamos lá. Começando aqui agora, vocês vendo minha tela do ISCO, basicamente a gente vai ter um app e eu quero mostrar um pouco a estrutura do JavaScript, do HTML, do React, como eles funcionam normalmente, né? Então a gente tem um app que vai ser nosso body. E se eu tiver um aplicativo simples, que ele tem um header e uma section ali, só uma coisa bem simples mesmo, vamos dizer que a gente tem nosso header aqui, e irmão dele vai ser nossa section. Então, se vocês pararem para pensar, o header e a section, eles vão ser irmãos, eles vão ser filhos do nosso app, filhos do nosso body ali, né? Beleza? Então, quando a gente está falando de árvore, a gente está falando sobre isso. Irmãos, filhos, pais. Então, bem tranquilo até aqui, né? No React, a gente percebe o comportamento de uma maneira um pouco diferente. Então, qual é a grande diferença? É que no HTML, quando a gente quer atualizar algum comportamento, a gente pega aquele filho, aquele elemento, e modifica ele. Já no React, é uma gambiarra muito maluca. Na verdade, a gente pega um elemento, vamos dizer que a gente vai pegar esse header aqui, e ao invés de a gente atualizar esse header, a gente basicamente desmonta ele, então a gente mata ele e cria outro header com as atualizações em cima. E isso é uma parada muito maluca, né? Então, na verdade, quando a gente quer abrir uma porta, ao invés da gente fazer o comportamento de abrir uma porta, por exemplo, na verdade o que a gente faz é, a gente quebra a porta e monta ela novamente aberta. Então a gente tem esse comportamento, beleza? Lucas, mas eu entendi o que você está falando, mas como é que eu sei qual é a porta que eu tenho que matar para transformar em aberta? Ótima pergunta. E é para isso que esse vídeo serve, beleza? Então, vamos ao conteúdo. Antes de começar tudo, a primeira coisa que a gente precisa pensar no React é quais são as coisas que a gente tem dentro do React para fazer ele ser o React. Então, se a gente perceber, as duas coisas principais que a gente percebe ali quando a gente cria um CRA mesmo, né, um React App, alguma coisinha assim, é que a gente tem o Webpack e o Babel. Vamos deixar o Webpack de lado para outro momento a gente falar isso. O que a gente quer de verdade agora é falar sobre o Babel. O que é o Babel? O Babel, ele começou sendo um transpilador JavaScript, mas hoje em dia ele é um compilador JavaScript. O que significa? De uma forma bem resumida mesmo, significa que ele pega um código JavaScript, sintaxe atual mesmo, e ele vai lá e cospe um outro código JavaScript, só que esse código agora ele vai estar extremamente otimizado para leitura nos browsers, principalmente os browsers antigos, então aquele ES6, aqueles browsers muito antigos mesmo, ele vai conseguir entender com essa nova sintaxe, beleza? Então você está dizendo aí que com o Babel, qualquer código que eu escreva no JavaScript, ele vai deixar compatível para qualquer navegador. Exatamente. E vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Então, esse Babel, que ele é o nosso compilador JavaScript, que ele vai transformar o nosso código JavaScript em outro código JavaScript, mas esse outro código JavaScript ele vai estar otimizado, legível para um browser. Ele é interessante para a gente, porque significa que a gente consegue escrever um código mais atual ou até um código com mais DX, ou seja, Dev Experience, ou seja, um código mais fácil de nós desenvolvedores conseguirmos escrever para um código que todos os navegadores consigam entender. Então vamos tentar entender um pouquinho aqui. O que eu quero dizer é que aquela sintaxe que a gente tem dentro do React, a JSX, né? Ele vai transformar o nosso JSX em código JavaScript normal. Então a gente pode vir aqui no Try It Out, que ele vai pegar exatamente o exemplo que eu quero mostrar para vocês. Então vocês podem ver aqui que a gente tem simplesmente um componente React. Então, um componente aqui que é um app, e ele retorna uma div com H1 lá dentro. E quando a gente passa pelo Babel, ele vira esse código aqui um pouco mais assustador, né? A gente percebe que aqui é uma função também anônima com app, mas aí, em vez dele retornar HTML, ele está retornando o JavaScript, né? A gente percebe que tem esse react.createElement. Beleza, a gente não vai entrar agora muito nisso aqui, é só para vocês entenderem a ideia, né? Que o Babel ele é importante e graças ao Babel a gente tem essa sintaxe que ajuda a gente no desenvolvimento. Tá, beleza. Agora que a gente entendeu isso, vamos falar um pouco sobre a história do React, né? Quando o React ele nasceu, a gente não escrevia com funções. Eu não sei se vocês pegaram esse tempo, mas o React, na verdade, quando ele nasceu, a gente escrevia via classes. E depois de algum tempo, lá pela versão 16 ponto alguma coisa, a gente teve esse turnover, né? Onde a gente começou a escrever via função. Mas o que eu quero dizer sobre isso?
A gente teve uma grande breaking change dentro do React e a mais famosa aí que a gente tem é o Stack versus o Fiber. E o que é isso? Antes da gente começar falando sobre esse Fiber versus Stack, a gente vai ter que falar um pouco sobre o React. Então a gente precisa entender o seguinte, quando a gente está falando da web, a gente tem algumas coisas para rodar o React também. A gente tem o Babel, o Webpack, o React e um outro nome muito comum que vem na nossa mente é o React DOM. O React DOM e o React normal, só o React, são duas coisas diferentes. Então vamos entender o que cada um faz antes da gente entrar nessa bolha. Então vamos lá comigo. Primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem 3 bibliotecas na verdade. O React DOM e também a gente tem um carinha chamado React Native. Quando a gente está falando de React, o React ele é um pouquinho mais enxuto no que ele faz. O React, ele é uma biblioteca que ele traz algumas utilidades e como a gente monta a nossa árvore. Então a gente tem a DOM, que é do HTML, é dos browsers, como eles renderizam as informações na tela. E a gente tem a Virtual DOM, que na verdade é a DOM do nosso React. É como ele pega esses dados, transforma esses dados e depois a gente pode mandar ele para a tela. Mas como a gente manda para a tela, não é através do React, e sim através de uma biblioteca terceira. Que no caso da web, a gente está falando do React DOM, e no caso dos dispositivos mobiles ou até multiplataformas como macOS e Windows, a gente está falando do React Native. Então, vamos lá. Eu estou dizendo que o React, ele tem as informações cópias de como estão os nossos componentes, e o React DOM e o React Native, eles são responsáveis por renderizar isso na tela. O React é a nossa estrutura, então lá dentro a gente tem os state, os effect, use ref, todos os hooks, como que está a Virtual DOM, e o React DOM ele só se encarrega da renderização mesmo, beleza? Então a gente precisa dividir o React em algumas partes. Vou apagar isso aqui para a gente falar um pouco sobre o React. Dentro do React a gente tem algumas partes. A gente tem que falar sobre renderização, de como ele transforma isso realmente para o usuário. A gente precisa também ter algum tipo de modelo de dados, que no caso vai ser nossa Virtual DOM. Então, modelo de dados. E vamos dividir só em essas duas partes primeiro. Agora, como que eu sei o que renderizar de acordo com o meu modelo de dados, né? Eu preciso saber quando que eu tenho que atualizar, quando eu não tenho que atualizar, quando eu tenho que montar tudo de novo. Então, como que eu sei isso? O nosso React, ele tem uma coisa chamada reconciliação. Então a gente está entrando em mais um tópico, mas a gente vai sempre entrar por alto por enquanto. Quando eu estou falando de reconciliação, eu estou falando de saber exatamente quando eu devo atualizar algum dado. Então eu tenho que pegar meu modelo de dados antigo, comparar com o novo, verificar se houve alguma diferença e, de acordo com isso, saber se eu devo renderizar algo ou não. Beleza, agora que a gente sabe um pouco disso, agora eu posso finalmente voltar sobre o Stack versus o Fiber. Antigamente, a gente tinha a nossa Stack Reconciliation e hoje em dia a gente usa Fiber. Nesse tutorial grande que a gente vai falar sobre Under the Hood, eu vou falar um pouco sobre Stack e a gente vai evoluindo até chegar no Fiber. Então vai ser um grande projeto a gente até chegar lá, mas eu prometo que quando a gente terminar, vocês vão entender o React de uma maneira totalmente diferente. O Stack, por si só, ele antigamente era realizado de uma maneira bem interessante. Então a gente vai ver o Fiber versus o Stack, beleza? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o Stack Example, que eu vou mostrar como funcionava a renderização antes. Então, aqui a gente tem uma árvore muito grande, e se vocês perceberem, ela está lagando, né? Se eu passar a mão aqui, tá bem complicado. Então a gente tem muito re-render, é complicado de entender isso aqui. E agora eu vou mostrar para vocês como funciona o novo tipo de reconciliação, né? O novo tipo de renderização que a gente tem ali por debaixo dos panos, que é o Fiber. E agora vocês podem perceber que é extremamente fluido. Olha que legal, né? Mas o que mudou do Fiber por Stack? De forma bem simplória, de uma forma bem simples mesmo, de uma forma rápida, é basicamente tudo. É como o React ele interpreta, como que ele muda e como que ele mostra, como ele atualiza, beleza? Então, agora a gente sabendo que tem o Babel, que transforma o código para um código legível para o browser, e a gente pode escrever um código mais atualizado, um código melhor para desenvolvedor. A gente sabe que tem
reconciliação e renderização. Então, são duas coisas diferentes. E a gente também sabe que dentro disso a gente tem o Fiber e tem o Stack. Vamos continuar para a gente entender um pouco mais sobre a teoria. Lucas, eu entendi o que você falou, mas eu fiquei confuso com uma parte. O React Fiber ele fica dentro do React DOM? Boa. Então, o React DOM, como a gente estava falando, ele fala sobre renderização, como as coisas devem ser renderizadas e coisas do tipo. Quando eu estou falando sobre Fiber e Stack, eu estou falando sobre reconciliação. Quando eu estou falando sobre React DOM, eu estou falando sobre renderização, como que eu devo montar algo na tela. E quando eu estou falando sobre Fiber ou Stack, eu estou falando sobre reconciliação. Reconciliação é como eu devo organizar meus dados para que eu saber se algo mudou ou não. E o nosso algoritmo de reconciliação, que é o Fiber ou Stack, eles estão dentro da reconciliação, dentro do React. Então, basicamente, você está dizendo é que o Stack e o Fiber é o que vai atualizar e o DOM é onde vai atualizar? Certo, exatamente isso. Agora que a gente sabe o que é reconciliação, renderização e React mesmo, e a diferença entre React DOM, React Native, essas coisas do tipo, vamos tentar entender um pouco como funciona debaixo dos panos mesmo, beleza? Então por hoje é só. Esse vídeo foi um vídeo bem introdutório para a gente entender como funciona o React por debaixo dos panos, e nos próximos vídeos a gente vai realmente, de fato, criar nosso próprio React, então fique ligado nisso. Se vocês querem saber um pouco mais sobre React, desenvolvimento web, engenharia de software, me sigam nas redes sociais abaixo, que vão estar dentro da descrição. E talvez, se vocês estiverem vendo esse vídeo no futuro, já tem uma playlist aqui falando sobre esse assunto. Então, dê uma olhadinha aí, beleza? Então, até logo e até a próxima, e até o próximo vídeo. Valeu!